Deus abençoe na paz, na graça do Senhor Jesus. Que Deus nos ilumine, que Deus nos abençoe grandiosamente. Amém? Abra sua Bíblia no livro de João, né? O Evangelho segundo João. O Evangelho segundo João, capítulo 6, versículo 66 até o 71. Amém? Evangelho segundo João, capítulo 6, versículo 66 até o 71. Diz assim a palavra de Deus: muitos discípulos se retiram. Muitos discípulos se retiram ou se retiraram, né? Quando foi que os discípulos se retiram ou se retiraram? Quando Jesus estava pregando. Jesus estava pregando e os discípulos, alguns discípulos se retiraram. Não quiseram escutar a palavra do Senhor Jesus. Naturalmente, Jesus estava pregando ali totalmente ao contrário da vontade do homem, dos desejos humanos, dos desejos carnais, né? Então, a palavra do Senhor diz assim: à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andava mais com ele. Vou repetir. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andava mais com ele. Mas com quem? Com Jesus. Então perguntou Jesus aos seus 12: porventura quereis também vós outros retirai-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Ou seja, para onde nós vamos? Só tu tens a palavra de vida eterna, ou seja, uma vida para sempre. Nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Presta atenção. O segredo, irmão, de nós entender a palavra de Deus, né? Jesus estava pregando ali duramente. Lógico, se os discípulos, alguns começaram a abandonar, é porque estava falando coisas que não agradavam ao povo, né? Quem é a pessoa que não quer ouvir o que gosta? Que não quer escutar palavras doces, palavras meigas, né? Naturalmente, se os discípulos abandonaram Jesus, é porque Jesus estava exortando e chicoteando através da palavra, né? Uma vez Jesus chicoteou mesmo com um chicote dentro do templo. Mas aqui Jesus estava chicoteando com a palavra. E a Bíblia diz que muitos dos discípulos já não andavam mais com ele. Muitos dos discípulos já não andavam mais com ele, né? Não andavam mais com ele. Aqui no versículo 70 diz assim: replicou-lhes Jesus: não vos escolhi eu o número de 12? Não vos escolhi eu o número de 12? Contudo, um de vós é diabo. Olha que coisa, né? Jesus disse: olha, eu escolhi 12. Mas entre esses 12 tem um que é diabo. Ou seja, Jesus nem disse assim, ó, tem um no meio de vós que é um endemoniado. Ele não disse assim. Jesus não disse assim, ó, no meio de vós tem um que é usado pelo diabo. Ele não disse isso. Jesus disse o quê? Tem um entre vós que é um diabo. É um diabo. Ou seja, Jesus chamou Judas de diabo. É isso que você está ouvindo. Então, replicou-lhe Jesus: não vos escolhi eu o número de 12, contudo um de vós é diabo. Referia-se ele a Judas,
filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. Né? Eu quero dizer para você que discípulo não é apóstolo. Aliás, todos nós que procura ir para os princípios de Deus é discípulo. Discípulo quer dizer aluno, aprendiz, né? Jesus escolheu os 12 como discípulos, depois foi preparando eles para se tornar um apóstolo. Preste atenção. Então, Judas andava com Jesus. Judas andava pelo caminho que Jesus andava, só que com pensamento diferente. O segredo, irmão, não é você ir da igreja para casa, de casa para a igreja. Tem muitos que vai pelo mesmo caminho que Judas ia, né? Do templo para casa, do templo para a rua, pregando. Mas o pensamento de Judas era contra totalmente o inverso dos pensamentos de Jesus, né? Então o segredo, irmão, não é eu apenas querer andar com Jesus. Judas andava com Jesus. Aliás, Pedro, a Bíblia diz que na noite que Jesus foi traído, Pedro negou Jesus 3 vezes, praticamente junto com Judas. Só que a Bíblia diz que Judas entregou Jesus por 30 moedas de prata, não era nem de ouro, olha aqui. Olha que visão fraca, né? E Pedro negou Jesus 3 vezes. Quem pecou, quem fez pior diante de Jesus? Pedro ou Judas? Os dois fizeram igual. Os dois fizeram por igual. A diferença é que Pedro negou Jesus 3 vezes, mas ele se arrependeu, né? Ele se arrependeu. Judas, ele ficou com remorso. Qual é a diferença do remorso para o arrependimento? É igual o joio e o trigo, são parecidos, né? O joio e o trigo é parecido, né? É igual a fé e a emoção, né? Mas vamos dizer a diferença entre o arrependimento e o remorso. O arrependimento, você pratica o pecado e você se arrepende e diz, eu não vou mais fazer. E você não volta a fazer mais. Você pode praticar outro tipo de pecado, porque nós somos humanos. Mas aquele pecado, você não vai praticar mais. Aliás, você vai procurar a não pecar, a não praticar pecado nenhum. Quando a gente se arrepende, a gente leva uma vida mais visada na sã doutrina do Senhor Jesus. A gente passa a ter uma visão totalmente focada nos princípios de Jesus. Não, peraí, o diabo está trazendo as promoções, o diabo está me oferecendo tudo, mas eu não vou pecar. O diabo está fazendo tudo para me pecar, mas eu me arrependi. Eu não posso mais pecar, né? Isso é o arrependimento. E o remorso? Foi o que Judas teve, né? Pedro se arrependeu. Pedro se arrependeu a ponto de não voltar mais a negar Jesus. Judas, ele aparentemente teve um arrependimento, mas não foi um arrependimento, foi um remorso. Por quê? Porque Jesus perdoou Pedro. Pedro chorou amargamente, a Bíblia diz. Pedro chorou amargamente e se arrependeu. Judas chorou, mas não foi de arrependimento, foi de remorso. Porque se ele tivesse se arrependido de verdade, ele tinha voltado até Jesus e tinha dito, Senhor, eu neguei o Senhor, eu te traí, né? Eu te traí. Ele chegou no sumo sacerdote e disse, ó, traí sangue inocente. Aliás, ele falou da boca para fora. A prova disso é que ele cometeu um suicídio. Judas cometeu um suicídio. E por que Pedro não cometeu um suicídio ou outra coisa semelhante? Porque Pedro se arrependeu, né? Então, Pedro, ele se arrependeu. Ele não quis mais praticar o ato. Olha a diferença, né? A Bíblia diz que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Qualquer um de nós pode pecar, né? Davi, ele mandou matar a esposa do servo dele para ficar com a mulher dele. Davi, um rei, segundo o coração de Deus. E ele sofreu, o filho dele morreu, morreu mais de 70 mil pessoas no reino de Davi por causa do pecado de Davi, mas ele se arrependeu.
Então a diferença, irmão, entre o arrependimento e o remorso é que o arrependimento leva a gente a não praticar mais o ato. Essa é a verdade. Já o remorso, a gente se arrepende naquele momento, mas passou a emoção, o remorso, a gente pratica tudo de novo. E a fé e a emoção? A fé, ela não passa. A emoção é aquela que a pessoa está comovida por uma mensagem bonita, por uma palavra bonita, fica cheia de fé, ou seja, aquele fogo de palha, que vai até lá em cima, depois se apaga, o fogo baixa, né? Apagou o fogo. Então a fé é semelhante à emoção, e a emoção semelhante à fé. Então nós temos que entender que existe uma diferença entre a fé e a emoção, entre o arrependimento e o remorso, né? Essa é a verdade. Você pode ter pecado, você pode ter destruído a sua casa, você pode ter cometido as piores coisas do mundo. Mas Jesus disse que os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ou seja, os pecadores é que precisam do perdão e não os santos, né? Então, que Deus lhe abençoe. O segredo não é apenas você ir numa igreja e voltar, congregar, isso tudo, mas não. Ofertar, dizimar, tudo isso. Tem uns que até não, né? Tentam comprar Deus, né? Nós temos que obedecer a Deus completamente, irmão. Tá? Só que nós temos que entender a diferença entre a fé e a emoção, entre o arrependimento e o remorso. Né? Jesus, ele perdoa até dezenas, centenas de gerações. Aqui fica a mensagem e peço que Deus lhe abençoe grandiosamente. Amém? Fique todos na paz.